Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo é um pouquinho mais sério, beleza? Não é um vídeo de documentário, de entretenimento, nada disso. Basicamente eu quero falar aqui sobre a influência que eu tenho aqui no canal, beleza? A influência muitas vezes negativa que eu posso estar trazendo aqui nesse canal. Bom, basicamente, como vocês viram, era para eu ter publicado segunda-feira um documentário sobre o caso de Columbine, sobre a morte que aconteceu lá, tudo. Só que eu não publiquei, porque depois que eu recebi um comentário de um jovem que ele falou que estava pensando em fazer um atentado na sua própria escola, na verdade foi uns 2 ou 3 pessoas que chegaram e comentaram isso. Só que depois dessa última que eu tive essa ideia de querer trazer esse tipo de conteúdo, mudar bastante meu conteúdo. Mas basicamente foi um jovem que chegou aqui e falou que estava querendo destruir a sua escola, estava pensando em querer chegar na sua escola e matar um monte de gente, sabe? Eu olhei aquele negócio e falei, beleza, pode ser até zoeira, tipo um moleque querendo se achar o fortão, sei lá, o top. Só que chegou, comentou isso, mas eu refleti, poxa, meu canal é pequeno, gente, meu canal não é tão grande. Então ele não chegou aqui à procura de like, de ter mais curtida no seu comentário. Não, ele chegou aqui simplesmente para poder, às vezes, abrir o coração. Às vezes o jovem tá querendo mesmo fazer isso, só que não tem coragem. Eu fiquei imaginando, imagina, a cada 100 mil, a cada 200 mil, se meu canal começar a crescer, ter mais visualizações, a cada 100 mil, 200 mil pessoas que comentam exatamente esse tipo de frase, nesse contexto, às vezes um pode ter a coragem de fazer algum tipo de atentado. Eu se lembro bastante do caso do Felipe Neto. Não sei se vocês se lembram, há 5 anos, 6 anos, o Felipe Neto publicou um vídeo falando contra os grupos dentro da Deep Web que eram a favor de venda de órgãos, venda de drogas, venda de armas, tantas coisas. Ele foi lá e publicou contra isso e mandou no link da descrição um link de uma página lá da Deep Web que era um grupo só de conversa sobre isso. Ele foi lá, mandou um monte de criança entrar lá dentro e supostamente uma das crianças foi o Guilherme Taus. O Guilherme Taus foi um dos jovens que fez o atentado lá na cidade de Suzano, na escola de Raul Brasil, que matou 15 pessoas por aí. E aí durante o meu vídeo entrando no Dogola Chan que eu fiz, mostrando algumas postagens de lá e tal, tinha uns comentários assim: quem queria que esses dois iam chegar, hein? Lembro como se fosse ontem, da primeira vez que um usuário postou no Dogola Chan. Talvez esse usuário seja um dos assassinos. Naquela época ele tinha descoberto o Chan através do Felipe Neto e logo se apaixonou pela nossa cultura. Era cheio de ódio no coração, mas ainda precisava ter seu potencial lapidado. Eu fico impressionado, nunca achei que pessoas que vieram através do Felipe Neto seriam capazes disso. Estou impressionado e orgulhoso. Diante dessa informação, podemos concluir que o Felipe Neto está associado ao crime? Qual a responsabilidade de divulgar o Dogola num canal assistido majoritariamente por crianças e adolescentes? E aí eu mostrei algum desses comentários no meu vídeo e vocês começaram a comentar super confusos. Por que que o Felipe Neto, do que o Felipe Neto tem a ver com isso? Ou seja, supostamente o Felipe Neto, ele influenciou com que ele cada dia mais tivesse mais conhecimento sobre esse mundo de assassinato, de morte, e desse coragem para esse jovem. O Felipe Neto, supostamente, a intenção dele era fazer com que esses grupos caíssem. Porque um monte de adolescente entrando lá e comentando x.com, mandando um monte de palavra, um monte de letra, podia fazer com que esses tipos de grupos caíssem, sabe? Perdessem a força. Mas não, aparentemente não. Aparentemente os grupos fecharam, deram off por um mês, 2 meses, sei lá, fecharam a página por um certo tempo e depois voltaram. E nessa volta não tinha tantas adolescentes comentando, mostrando um ponto .com, mandando um xxxy, sei lá. Não tinha tanto isso. E supostamente nessa época o Guilherme Taus entrou e conheceu isso. E é exatamente esse ponto que eu fico preocupado sobre as influências que meu canal pode trazer sobre essas pessoas. Como eu falei, muitos jovens chegaram aqui, 3 na verdade chegaram aqui e comentaram isso. E eu fico pensando, imagina a influência que eu posso trazer sobre esse tipo de jovem se eu continuar trazendo esse tipo de documentário extremamente pesado. Obviamente não tem como eu mudar a minha ideia desse canal, porque o que eu quero mesmo é focar a trazer documentários que possam agregar a sociedade. Obviamente vou ter que focar nesse tipo de desastre, vou ter que comentar esse tipo de situações para fazer com que o canal cresça e mais pessoas conheçam esse tipo de conteúdo. Então o que eu posso fazer? Basicamente mudar bastante a forma que eu falo, a forma que eu trato o assunto, porque como o próprio trailer já me demonstra como é que ia ser o documentário,
Eu falei de forma muito clara, sabe? Detalhando exatamente, às vezes, o massacre. Eu falei lá dentro, num trailer, se você for querer ver lá. Ou se você viu, depois entrou nesse canal, nesse vídeo. Mas, basicamente, nesse documentário eu detalhei algumas cenas. E esse é basicamente isso no meu documentário. Eu olhei e falei, poxa, eu não quero isso. Eu não gostei disso. Eu não gostei tipo de influência negativa que eu posso trazer para o meu público. Então, obviamente, a forma de falar eu vou mudar bastante demais a forma de falar no meu vídeo, quando se trata de certos pontos, de certas situações, sabe? Por exemplo, o desastre aconteceu lá e eu não vou detalhar com tanto detalhe, sabe? Vou detalhar menos, não vou falar um pouquinho mais por cima, não vou detalhar. Eu espero que tenha entendido, basicamente. Mas é exatamente isso que eu vou mudar bastante no meu canal. É mais uma forma de também avisar que amanhã, na verdade, amanhã eu vou publicar o vídeo, beleza, de Columbine, mas eu vou mudar bastante a forma de falar. E é claro, gente, eu acredito que muita gente ficou nervosa comigo já. Eu acho que teve um ou dois comentários. Na verdade, eu acho que teve um comentário que ele chegou e falou até, como que é, pô, num trailer no caso. Ele chegou e falou, poxa Silas, cadê o documentário que você falou, você ia publicar segunda-feira e tal. O cara supostamente estava nervosinho comigo, mas... Sabe, eu não se importo muito com o crescimento do canal. Claro, é muito importante com o crescimento do canal, mas eu não se importo com o crescimento do canal quando eu estou destruindo a própria sociedade, sabe? Porque meu propósito no canal, desde o começo, sempre foi para poder ajudar as ONGs, ajudar, na verdade, com que a sociedade seja melhor. O ponto principal do início do meu canal seria para poder ajudar com que a sociedade fosse melhor. Aí eu chego um certo tempo em que eu começo a se preocupar muito mais com as visualizações do que querer ajudar a sociedade, sabe? Então eu falo, não é isso que eu quero para o meu canal. O foco do meu canal é ajudar a sociedade cada dia mais a ser algo melhor. Então é por isso que eu não publiquei segunda-feira. O meu canal teve uma queda muito grande na visualizações, porque como eu não publiquei, o YouTube entendeu que eu não estou mais publicando vídeo, então começou a diminuir meu alcance. Mas simplesmente eu não se importo. Eu prefiro valorizar muito mais o cuidado psicológico das pessoas do que com o crescimento do canal em si, vamos dizer assim. Eu espero que tenham compreendido. Mas basicamente amanhã vou publicar um documentário mais detalhado tal sobre o caso de Columbine, mas sem focar muito no desastre. Vou passar um pouquinho mais focando no lado do psicológico e menos no lado que possa influenciar. Espero que tenha entendido. E é isso, beleza? Falou!